Yuji Itadori é um péssimo protagonista. Vamos lá, para de fato a gente compreender o personagem e como ele é afetado pelo resto do elenco, precisamos falar um pouco a respeito de alguns acontecimentos e como Itadori é diferente dos outros xamãs. Começando do porquê ele é tão diferente dos outros xamãs, ao contrário dos outros, Yuji era apenas um garoto normal e se desenvolveu moralmente como uma pessoa qualquer na sociedade, então para ele coisas como matar e morrer eram muito longe de sua realidade. E ele é muito idealista em relação a conceitos como justiça e salvar os outros. Essa diferença se torna evidente logo nos primeiros arcos de Jujutsu Kaisen, onde seus valores são constantemente questionados pelos outros personagens que sabem que a sua ideologia é incompatível com a realidade criada por Gege Akutami. Itadori nos momentos iniciais era apenas motivado totalmente pelo último pedido de seu avô, que o pediu para então que ajudasse as pessoas com a sua força, onde logo Itadori conclui que tinha como objetivo principal dar uma morte à pró ou uma morte justa para aqueles próximos de si, já que ele não consegue lutar contra a própria morte. O primeiro conflito ideológico de fato de Yuji acontece com o diretor Yaga, na sua entrevista para ser admitido no colégio Jujutsu, onde Yuji percebe que ele jamais poderia se tornar um feiticeiro caso fosse movido apenas pelas últimas palavras de seu avô, e que ser um feiticeiro significava muito mais do que arriscar a sua vida, já que ele iria sim ver grandes conflitos no futuro que levaria à morte de centenas de pessoas. O próprio Yaga diz para Yuji que o mesmo vai culpar o seu avô quando for morto por uma maldição, o que leva então a Yuji a tomar um choque de realidade, o que logo ocasiona então em uma mudança nos valores do protagonista, obviamente não deixando de querer dar uma morte justa às pessoas, mas agora lutando por si e tomando a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. Indo agora para o que mudou de fato ainda mais Yuji Itadori, temos seus ideais que batem de frente, só que de forma irregular com os de Mahito, uma maldição extremamente poderosa e que causou grandes empecilhos na vida do menino Itadori, trazendo caos e sofrimento para ele. Mahito é uma completa antítese de Itadori. Ele não luta por moralidade ou ética, e muito menos por empatia. Ele não vê nenhum valor qualquer na vida, seja na sua própria ou na vida de outras pessoas, o que leva ao mesmo a crer que todos devem fazer o que quiserem com a sua vida, inclusive tirar a sua própria vida ou a vida de outras pessoas se isso for conveniente para si, o completo oposto do que é Itadori, o que fica ainda mais evidenciado após o primeiro encontro entre eles, em que a primeira coisa que Mahito faz é de forma totalmente casual manipular a alma de Junpei, cujo Itadori estava tentando salvar, deformando então seu corpo com a sua técnica de transfiguração ociosa, ocasionando então em uma morte cruel, somada pelo completo desprezo pela vida e sem empatia alguma pela dor do próximo. Itadori então pela primeira vez viu alguém morrer diante sua frente, obviamente tirando seu avô, e desesperado ele pede ajuda à única pessoa que seria capaz de fazer algo naquele momento, o rei das maldições, Ryomen Sukuna, cujo Itadori era receptáculo no tempo. Só que Sukuna nega e ridiculariza completamente a situação e nem mesmo liga para Itadori, rindo de sua cara junto de Mahito. Isso leva a Itadori a um estado de fúria que nunca tínhamos então visto antes e que é completamente compreensível, pois em apenas alguns segundos Mahito cuspiu em tudo o que o Yuji acreditava, pois naquele mundo não tem como dar uma morte justa a todos, e isso é enfatizado ainda mais quando Yuji mata 3 humanos transfigurados em off-screen e só ficamos então sabendo que ocorreu tal fato após muito tempo, o que enfatiza ainda mais como aquilo é difícil para o protagonista. Ao fim da luta, Itadori sente o peso então dos acontecimentos, mas não volta atrás com a sua missão de dar uma morte justa às outras pessoas, questionando a si mesmo qual o sentido daquilo, e o que em primeiro lugar seria dar uma morte apropriada para alguém, já que ele é um feiticeiro que sempre está cercado de mortes injustas e situações tristes, onde muitas das vezes são inevitáveis. Vamos falar agora então do impacto do arco mais grandioso da obra até hoje, o arco de Shibuya. Shibuya é um arco extenso que dura em torno de 60 capítulos e é dividido em diversos núcleos, onde Itadori tem uma participação extensa no arco. Então eu vou focar onde mais importa para o tema desse vídeo, que é a partir da luta contra Chozo. Resumindo bem aqui o que aconteceu, o Itadori começa junto de Meimei e do seu irmãozinho Uyui, que logo se separam no meio do arco, e os feiticeiros agora já sabendo do
do selamento de Satoru Gojo juntam reforços que haviam chegado em Shibuya, como Nobara Kugisaki e Nanami, e após se organizarem, os feiticeiros são encarregados de eliminar as barreiras que estavam cercando o centro de Shibuya, e após uma luta em dupla, Yuji e Megumi acabam se separando e no meio do caminho, Yuji encontra Chozo, o irmão mais velho daqueles outros dois que foram mortos no fim da primeira temporada por Itadori e Nobara Kugisaki. A luta entre Yuji, Itadori e Chozo é intensa, uma trocação de golpes e de técnicas amaldiçoadas começa, e mesmo Itadori podendo ter alguma certa vantagem por conta de utilizar o cenário em sua volta ao seu favor, ele acaba sendo subjugado por Chozo, e quando Chozo ia dar o golpe final, ele percebe que Itadori seria teoricamente o seu irmãozinho. Pode parecer um pouco confuso à primeira vista, mas obviamente eles não são irmãos de sangue. Exatamente o que aconteceu é que o seu vínculo com Itadori se dá por conta de Kenjaku, principal vilão de Jujutsu Kaisen, que é um feiticeiro que possuiu anteriormente o corpo de Norito Shikamo e foi responsável por criar os seus irmãos, no caso, os irmãos de Chozo, e também possui o corpo, e ele também possuiu o corpo da mãe de Itadori, Kaori Itadori. Daí você já liga os pontinhos e entende o que realmente aquilo significa. Mas essa derrota para Chozo viria a ser o provável maior arrependimento de sua vida, já que por causa dela, Yuji foi forçado a consumir mais 11 dedos do Sukuna, assim ele já estava possuindo então 15 dedos em seu corpo, o que causa então um aumento gigantesco nos poderes de Sukuna e faz com que Itadori fique inconsciente, com o Rei das Maldições assumindo o corpo de Itadori, o que causaria então grandes consequências catastróficas no futuro, pois o Rei das Maldições deixaria centenas de pessoas feridas e mortas. Com um meteorito que a maldição de grau especial Jogo lança na cidade de Shibuya, deixando vários feridos, Sukuna rapidamente derrota a maldição e acaba sendo julgado a um novo confronto contra Mahoraga. E no clímax da batalha contra Mahoraga, Sukuna utiliza de seu santuário malevolente, e com um raio de aproximadamente 140 metros e capacidades destrutivas superiores a de um desastre natural, tudo dentro do raio de efeito do domínio é sucessivamente cortado até ser reduzido em pó. Não importa se são pessoas, construções ou qualquer coisa do tipo, tudo acaba sendo cortado. E isso acabou causando então um genocídio em massa em Shibuya, pois milhares de pessoas que haviam sido agrupadas e salvas foram mortas sem nem mesmo saberem o que de fato aconteceu. E o próprio Inumaki acabou saindo sem um de seus braços e gravemente ferido. E após toda essa destruição, Sukuna ainda fez questão de fazer Itadori ver o que ele havia causado, o que quebra completamente o personagem, fazendo ele desejar a própria morte e desabar em lágrimas. O que torna esse momento ainda mais desesperador é a certeza de que se ele fosse executado, ele não seria nada mais nada menos do que um assassino que matou milhares e milhares de pessoas injustamente e sem qualquer propósito, apenas pelo mero capricho do Rei das Maldições Ryomen Sukuna. E se você acha isso pouco, Mahito, outra maldição de grau especial, estava atacando o terror em Shibuya, e uma de suas principais vítimas foi Nanami, que já estava completamente ferido por conta de lutar contra vários outros e sobreviver a um ataque de lava massivo de Jogo. Só que mesmo ferido, após encontrar com Mahito, o feiticeiro ainda teve forças suficientes para lutar contra centenas de humanos transfigurados de Mahito, e em seu limite acabou sendo finalizado pelo mesmo, tendo seu corpo explodido pela transfiguração ociosa de Mahito, dizendo então na frente de seu discípulo que agora deixaria o restante com ele. No caso, ele deixou toda aquela responsabilidade de Shibuya nas costas de Itadori. Isso então potencializa todo o ódio de Itadori pelo Mahito, que começam a lutar freneticamente, enquanto a gente vê por meio de um flashback que Mahito havia se dividido em dois, e que seu sósia estava a lutar contra Nobara, começando então uma luta contra Nobara Kugisaki, onde a mesma percebe que logo no começo, Mahito era apenas um clone e por isso ele não teria acesso à sua técnica amaldiçoada. Então Yuji percebe que finalmente não estava sozinho, mas essa sensação logo iria por água abaixo, pois o clone de Mahito, que estava lutando contra Nobara, começa a correr em direção ao subsolo e o verdadeiro Mahito começa a correr em uma direção oposta. Porém, Nobara, que não viu muito bem o que estava acontecendo e não entendeu a situação, acaba sendo pega de surpresa e tem o seu rosto tocado pelo verdadeiro Mahito. E simplificando aqui basicamente o que aconteceu, Mahito havia trocado de lugar com o seu clone, o que então lhe proporcionou a oportunidade perfeita
perfeita de tocar o rosto de Nobara. Nobara então diz suas últimas palavras deitada no chão e já morta para Itadori, que vê toda aquela situação sem palavras e sem nenhuma reação. Agora, uma das cenas mais tristes com certeza de Jujutsu Kaisen, com certeza é a tortura psicológica que Itadori sofre após esse acontecimento. Ele simplesmente se deixa ser espancado por Mahito, pois teve que aguentar tudo isso e um pouco mais nesse arco. No caso, a derrota para Chozo, o massacre cometido pelo Rei das Maldições, a morte de Nanami e agora a morte de sua melhor amiga. Isso acaba com a sanidade do protagonista, que bom, já havia sido jogada na privada há muito tempo, e aquela foi a gota d'água para Itadori, pois já não havia mais nada que ele pudesse fazer naquela situação, e que aquela dor de ser espancado não era nada comparado à dor que ele sentia por dentro. O Itadori então acaba levando o golpe final de Mahito e ele subitamente é derrotado. Eis que aparece então a Oitodo, que já chega mandando aquele discurso no jutsu motivador para o Itadori, que iria mudar para sempre a forma como o xamã via aquele mundo, dizendo que no mundo dos feiticeiros Jujutsu, eles não deviam limitar suas perspectivas e emoções como pecados ou meras punições, muito menos sempre buscar significado ou lógica na morte, pois naquele mundo não existia um significado, dizendo a Itadori para não parar de se mover somente por aqueles que um dia já partiram, e ele continua dizendo que aqueles que escolhem ser xamã têm que aguentar aquele fardo. Isso obviamente não tira toda aquela dor que Itadori estava sentindo, mas faz com que o mesmo se levante e possa lutar novamente contra Mahito e fazê-lo pagar então por todas aquelas mortes e o sofrimento causado em sua vida. Uma luta então intensa começa e Itadori consegue acertar diversos golpes em Mahito, acertando um flash negro certeiro na maldição, finalmente levando ela ao chão. No fim das contas, Itadori percebe que era igual a Mahito, pois os dois eram ingênuos, já que Mahito tinha conceitos completamente opostos das de Itadori, já que Itadori era alguém idealista, procurando salvar as pessoas e buscar um significado em suas mortes. Já Mahito era um sádico e fazia pouco caso pelas vidas humanas, aquilo pouco importava para ele, o que finaliza a luta entre eles, já que diferente de Mahito, Yuji não acabou matando, já que Kenjaku fez isso por ele, finalizando o arco que destruiu Itadori, iniciando então um novo personagem. Itadori, agora evoluído, teria que lidar com problemas ainda maiores no futuro, problemas esse como Sukuna tomando o corpo de seu melhor amigo, o que causa então obviamente uma treta gigantesca no jogo do abate e um sentimento de angústia no protagonista, já que Sukuna poderia agora fazer o que quisesse com Megumi, onde Itadori mais uma vez explode de raiva, partindo para cima do Rei das Maldições, mas logo é derrotado e sente que era fraco demais para aquele mundo. Além de tudo isso, Itadori agora veria seu mestre, seu sensei, morrer em meio a um caos desastroso, tudo isso para o ser que habitava dentro dele, e que no início da obra se comprometeu de destruí-lo e não conseguiu. Agora resta saber o que vai acontecer com o Yuji Itadori, já que no capítulo 238 ele chega novamente para lutar contra Sukuna, onde o mesmo ridiculariza completamente o Itadori, se questionando o que Itadori poderia fazer naquela situação, já que nem mesmo Satoru Gojo e nem Hajime Kashimo conseguiram dar conta. Itadori Yuji teve sua vida completamente mudada pelo xamanismo. Toda aquela dor e sofrimento em sua vida acabou fazendo com que ele mudasse seus pensamentos, passando a agir sem sentimentos, mas é aquela coisa, não tem como agir sem sentimentos e muito menos dar uma morte justa às pessoas. Essa é a queda de Yuji Itadori, o protagonista mais azarado, odiado e bem escrito que eu já vi em um shonen. 虎杖君はもう呪術師なんですか？